A Venezuela acaba de sofrer sua pior tragédia natural desde o terremoto da Quinta-feira Santa de 1812. Este vídeo é feito com o objetivo de ajudar as centenas de milhares de afetados pelos dois terremotos que a Venezuela viveu neste 24 de junho de 2026. E também com o objetivo de documentar nossa história nacional, para que aprendamos com seriedade sobre os acertos, os erros e como devemos agir diante desse tipo de situação como país. Exatamente ao norte da capital, Caracas, apenas cruzando o morro El Ávila. Em uma faixa costeira paradisíaca que dá acesso ao Mar do Caribe, encontra-se o território que foi chamado de Vargas. Durante quase toda a história republicana da Venezuela, conseguiu-se tornar um centro nacional de boas experiências e lembranças para milhões de venezuelanos e estrangeiros. Embora seu nome oficial tenha sido mudado para Estado La Guaira no ano de 2019, dias depois de o então presidente Maduro ter confundido o nome do estado em rede nacional. Há mais de um século, Vargas sempre foi seu nome oficial, como um departamento que fazia parte do Distrito Federal. E em 1998, finalmente é constituído como um estado independente chamado Estado Vargas, o 23º estado da nação. Vargas é uma faixa de terra muito estreita, de apenas alguns poucos quilômetros de espaço entre o mar e a montanha, encaixada entre o Mar do Caribe e as encostas íngremes do morro El Ávila, com declives que em alguns pontos superam os 30 graus de inclinação. O coração de Vargas sempre foi o povoado e o porto. La Guaira, nome pelo qual também, de forma coloquial, toda essa região é chamada. Desde que o porto de La Guaira foi fundado em 1589 para ser o porto de desembarque de Caracas, que é sua cidade-mãe, La Guaira foi desde então e até hoje a principal porta de entrada e saída da Venezuela, sendo nos tempos modernos a sede de um dos dois principais portos do país, junto com Puerto Cabello, e a sede do aeroporto mais importante da nação. Embora devido à estreiteza geográfica da faixa costeira, La Guaira sempre tenha estado separada da capital, Caracas, por uma barreira montanhosa que só podia ser atravessada na época colonial por um caminho de mulas. Com uma estrada em 1845, com uma ferrovia em 1883 e, já em 1953, por meio de uma rodovia moderna construída durante o período do novo ideal nacional. Mas essa mesma geografia que tornou Vargas tão próspera também a tornou extremamente vulnerável. Seus pequenos rios e córregos, que nascem nos picos do Ávila, a mais de 2.600 metros de altitude, descem em trajetos curtos e muito íngremes em direção ao mar. Em condições normais, são fios de água inofensivos, mas em condições extremas, tornam-se correias transportadoras mortais de lama, pedras e troncos. Por isso, o Estado Vargas nunca foi construído sobre uma planície propriamente dita, mas sim sobre o que se chama de leques aluviais, que são grandes montes de sedimentos em forma de cone que vão do Ávila até o mar. Essa realidade de risco já havia sido registrada em outros momentos da história. Por exemplo, em 1951 ocorreu um deslizamento, embora de pequena magnitude, com pouquíssimas casas afetadas. Ainda assim, as autoridades da época já alertavam que o litoral central não deveria ser uma zona de habitação em massa, mas sim dedicado principalmente ao comércio portuário, ao turismo e ao descanso de férias. Por isso, as realidades geológicas e biológicas não estão separadas da realidade social e política. E outro exemplo importante disso é como, desde o ano de 58 até o ano da primeira tragédia de Vargas, em 99, após 40 anos de má planejamento urbano, durante a democracia dos partidos, foram sendo desenvolvidas de forma massiva tanto urbanizações residenciais quanto grandes favelas em áreas de risco do estado de Vargas. Centenas de milhares de pessoas foram se acumulando, amontoadas sobre os leques aluviais que esses mesmos rios haviam formado durante séculos de deslizamentos anteriores. Assim, criava-se um cenário de fragilidade geológica e social. Assim, criava-se o cenário de uma nação que vinha em crescente decadência, mas que ainda desfrutava de níveis de bem-estar e riqueza herdados das décadas passadas.
Um bem-estar que podia ser visto todos os fins de semana em clubes como os de Playa Grande ou Puerto Azul, em praias como Alibaba ou Pelúa e em locais como o Rei do Peixe Frito ou as Arepas da Margaret. E nesse ano de 1999, a Venezuela também vive um momento social e político único. O regime democrático de quase 40 anos chegava ao fim, sob a ascensão do tenente-coronel Hugo Chávez Frias. Um caudilho militar que havia liderado um golpe de Estado fracassado e que prometia fundar uma nova república e acabar com a anterior. Hugo Chávez havia vencido as eleições presidenciais em dezembro de 1998 e uma de suas promessas fundamentais para essa nova Venezuela era a criação de uma nova Constituição. E o dia 15 de dezembro de 1999 foi a data designada para realizar o referendo nacional, que ratificaria ou não aquela nova Carta Magna. Mas a história venezuelana e mundial vai lembrar nessa data um episódio bem diferente. Dias antes dessa data, em 2 de dezembro, uma primeira onda de chuvas se desencadeia, deixando 200 milímetros de água sobre a costa de Vargas. Nos dias seguintes, chuvas constantes continuaram acontecendo sobre o estado de Vargas, anunciando a tempestade que estava por vir. Foi entre os dias 13 e 16 de dezembro de 99 que o céu desabou completamente sobre Vargas. Naquela segunda-feira, 13 de dezembro, começa uma chuva que não vai parar por 52 horas, período em que caem 911 milímetros de água, o que equivale à média de quase um ano inteiro de chuva no país. O solo já saturado não conseguiu absorver mais uma gota sequer. Durante os 2 dias de chuva intensa, 13 e 14 de dezembro, foram sendo acionados os alarmes e alertas de uma possível crise natural em La Guaira. Assim chegava o fatídico dia 15 em meio a muitos temores. E esse não era apenas mais um dia qualquer. Paralelamente às fortes chuvas, como dissemos, os venezuelanos estavam convocados às urnas para votar o referendo que aprovaria a nova Constituição impulsionada pela Assembleia Nacional Constituinte controlada pelo chavismo. Pois nasceu a República Bolivariana da Venezuela. E, felizmente, apesar das tragédias, já está aqui a nova Constituição para essa República Bolivariana. eram as próprias palavras de Hugo Chávez no dia em que deveria ser consagrada a vitória definitiva de sua incipiente revolução. E enquanto as chuvas aumentavam de intensidade no litoral, crescia a pressão para que a votação fosse suspensa, devido aos alertas que havia. Chávez decide não interromper o processo e cita a frase atribuída a Simón Bolívar no terremoto de Caracas de 1812, sobre o qual falaremos mais adiante. Quando teria dito que se a natureza se opõe, lutaremos contra ela e a faremos obedecer. Assim o processo avançou e o dia se passou junto com as chuvas que continuavam. Finalmente, na noite daquele 15 de dezembro de 1999, por volta das 8 horas da noite, começou o que os venezuelanos lembram como o dia em que a montanha avançou até o mar. Naquela noite do dia 15, as chuvas continuaram saturando o solo das montanhas e milhares de deslizamentos superficiais arrancaram de uma vez a terra, as pedras e a vegetação das encostas do El Ávila. A água transformou esses materiais no que os geólogos chamam de fluxos de detritos. Torrentes de lama tão densos quanto concreto fresco, pedras do tamanho de ônibus e troncos inteiros começaram a descer em velocidades devastadoras diretamente em direção às populações costeiras. A maioria dos habitantes dessas comunidades pouco pôde fazer ao perceber a enorme massa de lama avançando em direção às suas casas, se é que chegaram a percebê-la. Bairros como Los Corales ficaram soterrados sob 3 metros de lama. Povoados inteiros como Carmen de Uria e Cerro Grande literalmente desapareceram do mapa com os sucessivos deslizamentos que iam ocorrendo, sendo arrastados para o oceano junto com muitos de seus moradores que tiveram o mesmo destino. Os poucos que naquela madrugada conseguiram se salvar das correntezas ficaram no meio da escuridão, sem luz, parados em um cemitério de lama, a maioria deles já sem casa e sem ninguém a quem recorrer. Algumas famílias de lugares ainda não afetados conseguem evacuar, mas os deslizamentos continuam atingindo diferentes povoados durante aquela madrugada.
Outros sobem no telhado de suas casas para se proteger das correntes violentas e ali aguardam um possível resgate. O sol já havia nascido em 16 de dezembro, as chuvas e as correntes de lama ainda continuavam pela manhã, deixando cenas trágicas vistas pelo país na televisão aberta. Finalmente, os últimos fluxos de detritos foram registrados entre 8 e 9 da manhã, naquele 16 de dezembro, quando o desastre já se espalhava por 11 estados do país. Nesse mesmo dia, 16, em pleno caos, a Assembleia Nacional Constituinte decreta o estado de alarme. As vias terrestres do bairro Vargas ficaram completamente colapsadas pelos deslizamentos. Em meio à emergência, também são relatados saques, vandalismo e uma crescente anarquia no estado. No dia seguinte, 17 de dezembro, começa o resgate aéreo diante de um cenário mais do que complexo e das vias interrompidas. As crianças e os idosos são os primeiros a serem evacuados da área, seguidos depois por mulheres adultas e homens, muitos deles ainda presos entre as enxurradas. Com a esperança de ao menos manter a vida, nesse mesmo dia são enviadas tropas e forças de segurança da Guarda Nacional, do Exército e da DICIP que se dedicam arduamente ao resgate das vítimas, assim como à neutralização dos focos de anarquia e criminalidade que estavam assolando as comunidades devastadas. Outro episódio polêmico se desencadeia quando, pouco tempo depois de conhecido o desastre, o governo dos Estados Unidos da América oferece apoio com uma equipe de resgate e ajuda humanitária à Venezuela. E embora o governo venezuelano aceite inicialmente máquinas pesadas e ajuda logística dos Estados Unidos, Hugo Chávez depois rejeita publicamente e de forma polêmica um contingente de 450 fuzileiros navais e engenheiros navais que os Estados Unidos haviam oferecido enviar, alegando que não eram necessárias tropas estrangeiras para que a Venezuela atendesse à emergência. Enquanto as operações de resgate acontecem, as imagens e vídeos da tragédia na televisão comovem toda a nação. Os gritos das famílias que haviam perdido tudo. Pais procurando por seus filhos, filhos procurando por seus pais, vilarejos inteiros com uma história feita por pessoas reais desaparecidos em questão de segundos. A magnitude exata da primeira tragédia de Vargas até hoje continua sendo um mistério sem solução, um número difícil de calcular quando famílias inteiras falecem. Foram reconhecidos oficialmente entre 1.500 e 3.000 mortos pelo governo. Depois, estimativas extraoficiais calcularam um número entre 10.000, 16.000 e até 30.000 falecidos, sendo na maioria dessas estimativas casos de desaparecidos. Esse último número faria o deslizamento de Vargas entrar para o livro dos recordes Guinness como o maior número de vítimas fatais já causado por um deslizamento de lama. Enquanto outras estimativas acadêmicas recentes colocaram o número de mortos em menos de 1.000, o fato é que, além dos mortos e dos danos materiais, a tragédia deixou cerca de 100.000 afetados e mais de 130.000 evacuados que tiveram que interromper abruptamente suas vidas no estado de Vargas. Em Caracas também há centenas de afetados, em áreas afetadas nas encostas do Ávila, como San Bernardino, Lídice, Cotiza e outras. A verdade exata jamais será conhecida. Nunca houve um censo confiável de quantas pessoas viviam nessas áreas que foram devastadas antes que a lama acabasse com suas vidas. O que se sabe é que depois do deslizamento, Vargas nunca mais foi a mesma. Perdeu população, perdeu infraestrutura, manteve uma energia sombria por anos e ficou como uma ferida geológica e emocional aberta. Após o deslizamento, o estado Vargas foi se recuperando lentamente e voltando a se tornar um grande destino ensolarado e paradisíaco para o encontro de milhões de venezuelanos. E assim, um quarto de século depois, a Venezuela chegava ao ano de 2026. Com a presidência de Hugo Chávez, o país havia vivido uma radical degeneração de sua economia, de seu tecido social e de suas instituições. Essa deterioração generalizada também afeta seriamente a eficiência do Sistema Nacional de Emergências para Contingências Sísmicas. Afeta também a quantidade de pessoal capacitado para responder a emergências ou tragédias naturais. Afeta também, em alguns casos, os padrões de construção das obras. E afeta boa parte da infraestrutura existente no país, que não recebe a devida manutenção, além de normas sismo-resistentes que não são atualizadas desde o ano de 2001.
E em termos de planejamento urbano no estado de Vargas, pouco depois de 1999, voltam a ser construídas grandes conjuntos residenciais, assim como grandes favelas em áreas de risco do estado. Dessa forma, chegava o ano de 2026 que vem a ser, assim como o ano de 1999, um momento social e político único para a nação. A operação militar norte-americana de 3 de janeiro e a nova relação entre a Venezuela e os Estados Unidos geram em muitos setores novos ânimos e esperanças sobre o futuro do país. Ânimos que não se sentiam há muito tempo, mas dizem que o destino é caprichoso. E em plena data patriótica, Deus e a natureza imporão uma nova prova ao povo venezuelano neste longo deserto de 40 anos. Para entender o desastre natural que a Venezuela estava prestes a viver, precisamos saber primeiro que 80% da população venezuelana vive em uma faixa de alto risco sísmico. Uma faixa que está sobre o limite de contato entre duas enormes placas tectônicas, a placa do Caribe e a sul-americana. Duas placas que deslizam uma contra a outra ao longo de um complexo sistema de falhas, entre as quais se destacam a falha de Bocono, a de San Sebastián e a do Pilar. Entre essas placas se acumula fricção ou tensão durante décadas ou até mesmo séculos. E os terremotos acontecem quando essa tensão acumulada durante todo esse tempo é liberada. O único terremoto mais devastador do que o que a Venezuela acabou de viver é o que aconteceu no país em 26 de março de 1812, na Quinta-feira Santa da Semana Santa. Quase um ano depois de que havia sido proclamada a independência da Venezuela como república diante da coroa espanhola. Naquela Quinta-feira Santa, o terremoto se desencadeia na falha de Boconó e destrói grande parte de Caracas, La Guaira, Mérida e San Felipe. Por ser uma data religiosa na Semana Santa, os templos estavam especialmente cheios de fiéis quando desabaram por causa do sismo. Esse terremoto de quase 2 séculos atrás deixou entre 20 e 30 mil pessoas mortas. Para termos uma ideia do desastre, 1/4 da população de Caracas morreu nesse evento traumático. E embora seja pouco conhecido, segundo especialistas em geologia afirmam, é muito provável que o terremoto da Venezuela de 1812 também tenha sido um evento sísmico duplo, assim como foi o de 2026, um evento de probabilidade estatística quase impossível, quando 2 terremotos de magnitude semelhante ocorrem quase simultaneamente. Na tarde de quarta-feira, 24 de junho de 2026, a Venezuela comemorava não mais uma data religiosa como em 1812, mas sim uma festa nacional, a Batalha de Carabobo, que havia selado a independência do país. Por ser feriado, mais pessoas que o normal foram para La Guaira aproveitar o dia de folga. E por ser as últimas horas da tarde de um dia festivo, muitos estavam em suas casas. Eram 6h04 da tarde e os telefones Android de todo o país emitiram automaticamente um alerta sonoro. Eles se aproximavam da rua. No momento em que usavam os acelerômetros de mais de 2000, eles se aproximavam da rua. E no momento em que improvisaram sismógrafos, e de fato poucos segundos, os venezuelanos começam a sentir o início de um tremor. Tratava-se de um primeiro sismo de magnitude 7,2, com epicentro na região próxima a San Felipe, capital do estado de Yaracuy. O chão começa a se mover de forma contínua em pequenas distâncias que a cada segundo ficam mais longas e mais fortes. Das risadas nervosas, passa-se para o susto extremo. E no segundo 39, enquanto a terra ainda treme e os objetos se movem, chega o segundo impacto. 3 ou 4 rajadas de movimento, mas das mais violentas já vistas na vida, sacodem a terra de um lado para o outro, de forma brusca e por mais de 1 metro de distância, derrubando pessoas, quase virando carros e derrubando em questão de segundos grandes edificações. Milhões de venezuelanos veem suas vidas passarem diante dos olhos em segundos. O que acabavam de presenciar era um segundo terremoto de magnitude, 7,5 com epicentro em Iumari, o mais potente que a Venezuela havia registrado em sua história desde o ano de 1900. Após o segundo abalo, entre o estrondo da terra e os objetos caindo, a intensidade do tremor vai diminuindo, mas permanece por mais uns 20 segundos até que finalmente para. Após o impacto do primeiro terremoto, o que vem com o segundo é uma cascata de desabamentos e tragédias humanas. As ruas se enchem de cidadãos assustados que haviam corrido de seus prédios e, ao verem pela primeira vez as edificações desabadas diante de seus olhos, ficam tomados pela incredulidade e pelo trauma. Eles sabem que não foi só um tremor. Na Grande Caracas, cerca de 10 prédios desabam, edificaciones colapsan al instante.
especialmente nas paróquias de San Bernardino e em Altamira, entre eles o alto e emblemático edifício Petúnia, em Los Palos Grandes. Ao mesmo tempo, milhares de estruturas da capital do país ficam seriamente ou consideravelmente afetadas, como escolas, residências e torres empresariais. A Catedral de Caracas sofre rachaduras visíveis em seu campanário. A Basílica de Santa Capila sofre danos severos em seu altar. A torre da Igreja de São João perde a cruz que a coroava. E é sem dúvida no estado de Vargas onde ocorre a maior devastação. Com o impacto do segundo terremoto, cerca de 800 edifícios de Vargas desabam total ou parcialmente em poucos segundos, enquanto milhares de outras estruturas ficam seriamente afetadas. Dezenas de milhares ficam instantaneamente com suas casas inabitáveis. O coração e o centro histórico de La Guaira, Catia Lamar, Maiquetia, Tanaguarenas e outros setores emblemáticos ficam completamente devastados em meio a grandes nuvens de poeira e aos gritos das pessoas presas entre os escombros. O aeroporto internacional de Maiquetia, principal porta de entrada do país, e muitas outras edificações ficam com danos estruturais importantes. Outras localidades, como Tucacas, no estado Falcón, e Morón, no estado Carabobo, também sofrem danos importantes, com estruturas desabadas, afetados e mortos. Na primeira noite, à medida que começa a circular nas redes sociais, as imagens da devastação começam a mostrar, em nível nacional e mundial, a dimensão do desastre. Durante as primeiras 48 e até mesmo 72 horas após o terremoto, muitos moradores denunciam que não receberam apoio do Estado para o resgate dos que estavam presos. Ou, em outros casos, denunciam a inexperiência ou o pouco conhecimento dos oficiais que vieram ajudar para lidar com essas situações. Por sua vez, a presidente interina, Delcy Rodrigues, afirma ter ativado imediatamente o Plano de Emergência Nacional. E que, diante de milhares de edificações que desabaram instantaneamente com pessoas presas e muitas das vias bloqueadas, era impossível atender todas as estruturas de imediato. O fato é que, sem esperar ajuda nem permissão de ninguém, o que aconteceu nas próximas horas e dias se tornou uma das principais demonstrações de solidariedade humana já presenciadas na história da Venezuela. Em um país precarizado, fragmentado, onde muitos têm pouco, ainda assim a população venezuelana se mobilizou para ajudar as vítimas. Vizinhos e não vizinhos deixam tudo para se dedicar a remover escombros e procurar tanto pessoas quanto animais que ficaram presos. Milhares de venezuelanos, dentro e fora da região central, viajam com o que têm, por seus próprios meios, até Caracas e Vargas para ajudar com as próprias mãos em todas as tarefas de resgate e apoio às dezenas de milhares de afetados. Redes são organizadas de forma autónoma dentro e fora do país para o envio de doações, suprimentos e transporte de voluntários para alimentar os socorristas e apoiar os afetados. La Guaira e as paróquias mais afetadas de Caracas ficam lotadas devido ao apoio maciço dos cidadãos que recebem do restante do país. Por sua vez, dezenas de países anunciam o envio de apoio e logística. E embora também consigam se ativar cerca de 48 ou 72 horas após o evento, a chegada dessas missões à La Guaira significa um grande alívio para muitos. Assim vão surgindo as imagens de crianças e idosos sendo resgatados milagrosamente depois de passarem dias e até mais de uma semana presos no concreto. Também surgem as cenas dolorosas daqueles que confirmavam a morte de um ente querido. No momento em que este vídeo está sendo gravado, o governo venezuelano fala oficialmente em 3.500 mortos, enquanto outras estimativas calculam mais de 10.000 mortes, entre os países que enviam apoio, como Estados Unidos, Espanha, República Dominicana, El Salvador, Israel, França, México, China, Índia, Catar e outros mais. Junto com os membros da Defesa Civil, os bombeiros venezuelanos e grupos especiais das Forças Armadas venezuelanas realizam assim, durante mais de 10 dias, trabalhos de resgate com as ferramentas disponíveis. Por sua vez, as ruas e praças de Vargas e Caracas vão se enchendo de desabrigados que vão dormindo em barracas ou ao relento. Calcula-se dezenas de milhares de desabrigados e mais de 1 milhão de pessoas na região central, cujas moradias teriam ficado consideravelmente afetadas em uma nação onde a maioria não tem poupança e está economicamente empobrecida. E assim como vemos o melhor dos venezuelanos, também se desencadeiam os demônios. Nos 2 primeiros dias após os terremotos, foram registrados saques em vários pontos de La Guaira. Na quinta-feira, após o duplo sismo, espalhou-se o alarme de que vinha um tsunami.
Um alarme que depois foi comprovado ser falso, mas que naquela noite deixou todas as áreas afetadas sem assistência, com milhares de vítimas ainda vivas sob os escombros. Por um lado, circulam vídeos de agentes do Estado venezuelano ajudando em várias tarefas de resgate e de ordem. Mas, por outro lado, também circulam vídeos de oficiais que, desonrando os símbolos de seu uniforme, se dedicam ao roubo e ao saque em meio à tragédia, vários deles devidamente expulsos de seus respectivos órgãos. Por sua vez, nesses primeiros dias, começa a circular a ideia de uma explosão social e se cria uma grande polêmica social e política enquanto milhares de venezuelanos continuam sob os escombros. Corre a notícia de que a líder da oposição, Maria Corina Machado, retorna do exílio à Venezuela. Mas o governo dos Estados Unidos, para decepção de alguns e alívio de outros, rejeita o retorno da líder opositora. Segundo esses meios de comunicação, o governo dos Estados Unidos e o presidente Donald Trump teriam considerado inoportuno o retorno dela em meio à tragédia. E em pleno desenvolvimento da polêmica, a diplomacia dos Estados Unidos vem a público apoiar as ações das Forças Armadas e do regime venezuelano. Mas além da polêmica política, a única prioridade das pessoas que estão no local, nos lugares do desastre, é conseguir resgatar o maior número possível de compatriotas, custe o que custar e contra quem for. Durante os primeiros dias da tragédia, Vargas enfrenta grande desordem e problemas de ordem pública. Nessa circunstância, na sexta-feira é anunciada a militarização de Vargas pelo ministro do Interior, Diosdado Cabello, e em seguida o exército venezuelano assumiu formalmente o controle de Vargas. Chega à Venezuela um primeiro contingente do Exército dos Estados Unidos da América, junto com o chefe do Comando Sul e o navio USS Fort Lauderdale da Marinha Americana em Cala, no porto de La Guaira. E poucos dias depois, chegam ao estado de Vargas 900 fuzileiros navais, totalizando cerca de 2.000 militares norte-americanos destacados no território venezuelano. Segundo alguns, estaria ocorrendo uma militarização aberta por parte dos Estados Unidos em locais estratégicos da nação venezuelana, como o porto de La Guaira e o aeroporto de Maiquetía, onde os militares norte-americanos já instalaram uma base provisória e estão trabalhando lado a lado com as autoridades e oficiais venezuelanos. Esta é uma das várias demonstrações dos tempos históricos e inéditos que estamos vivendo como nação. Passados os primeiros dias, durante mais de uma semana após o evento, continuam os trabalhos de busca e resgate, com grandes demonstrações de solidariedade que continuam se multiplicando por todo o país. Por sua vez, o cheiro dos cadáveres nas ruas dos prédios desabados está cada vez mais insuportável em setores de La Guaira. Passado o pânico e o choque inicial, a sensação em Caracas, em Vargas e em diferentes partes do país é de tristeza, dor e trauma. Enquanto ainda estão sendo resgatadas as últimas pessoas que, mesmo depois de 12 ou 13 dias debaixo dos escombros, milagrosamente continuavam vivas. A partir de domingo, 10 dias após a tragédia, em La Guaira reina um silêncio profundo e denso que vai se tornando cada dia mais intenso no que parece uma cidade deserta. Fala-se de entre 10 e 20 mil desaparecidos, ou até mais, que ainda não foram encontrados. Segundo alguns testemunhos, a presença do Estado atualmente em La Guaira é muito baixa. Centenas de famílias continuam procurando por conta própria os restos de seus familiares, e outras milhares de famílias não sabem quando voltarão a ter um lar. Além de todas as deduções e especulações sobre as causas do desastre, que é legítimo formular, por meio de um estudo técnico sério e completo, é possível determinar com precisão as responsabilidades morais e penais, caso existam, daqueles casos em que os edifícios não teriam sido construídos seguindo as normas adequadas, ou nos casos em que não teria sido feita a devida avaliação do solo, ou nos casos em que tudo teria sido cumprido corretamente, mas o duplo terremoto superou todos os cálculos. Não podemos prever as catástrofes naturais, mas temos a capacidade de nos antecipar diante de eventos que sabemos que vão acontecer mais cedo ou mais tarde. A verdadeira tragédia não é o terremoto,
mas sim que ele aconteça em um país onde a grande maioria tem muito pouco no bolso, onde nem sequer contam com eletricidade, água e outros serviços básicos para suas atividades essenciais de forma constante. A tragédia é um Estado enfraquecido, com capacidade mínima, quando a nação é assediada por dentro e por fora. Ainda assim, o povo venezuelano se levantou na desgraça e transbordou esse heroísmo patriótico que ainda pulsa muito forte na identidade venezuelana, com o dever agora de todos colocarem em prática tudo o que aprendemos com essa experiência. Para alguns, o deslizamento de 99 e os terremotos de 26 foram simples eventos acidentais e aleatórios. Para outros, representam o início e o fim de um ciclo histórico que a Venezuela terminou de fechar definitivamente.